Excuse me, is this seat taken? Não, fica à vontade. Nossa, mais um gringo que fala português? Claro que é sem meu sotaque perfeito, né? Mas tudo bem. Eu sou o Rogério. Eric, prazer. Nossa, Eric era o nome do meu melhor amigo aqui em Nova York, mas se mudou para Los Angeles. E acho que ele mudou de número porque nem tem respondido às minhas mensagens. Bom apetite. Obrigado. Parece que você gosta de farofa. Eu acho que é por isso que me chamam de farofeiro. Pra fazer farofa. Alô? Ah, sim, senhor Smith. Claro que eu posso. Perfeito. Então, vou entregar na quinta, no final da tarde. Ok, tchau. Trabalho? Eu trabalho com software customizado para empresas. Tenho que ir, mas estou aqui todo dia, 13 horas. Com certeza a gente se vê. Boa sorte com a deadline, velho. Legal, tchau. Os deadlines, ou em português, as linhas mortas. Brincadeira, significa prazo de entrega ou deadline mesmo em português. Mas, apesar de usar a mesma palavra, os brasileiros podem interpretar os deadlines diferente dos nova-iorquinos e causar constrangimentos e problemas nos negócios e até nas amizades. Agora, como dizer isso sem ofender ninguém? Ok. Alguns brasileiros, mas definitivamente não você, são um pouco mais flexíveis na sua visão dos deadlines. Tudo bem quando você está no Brasil, mas quando está nos Estados Unidos e especialmente em Nova York, as coisas mudam de figura e é melhor entender e se ajustar se você quiser que seu colega gringo vire seu amigo gringo. Um deadline no Brasil às vezes parece ser mais uma sugestão do que um prazo definitivo, essa linha de morte mesmo. Eu já tive muitos desentendimentos com brasileiros por causa disso, e nesse caso o Rogério, tipicamente exagerado, representa experiências baseadas em fatos reais que aconteceram comigo. Agora, lembra quando ele falou que ia entregar o produto na quinta-feira? Eric, tudo bom? Verdade, vocês sempre aqui às 13 horas, né? Tudo bem, Rogério? Mais uma vez com uma farofa, hein? E você, mais uma vez com o prato equilibrado de vegetais, legumes, cereais e proteínas? Aí, já entregou tudo para Mr. Smith? Eu estou planejando entregar na segunda. Ah, legal, então vocês acenderam o prazo. Pra fazer farofa. Alô? Senhor Smith! Claro, tá tudo ótimo, tô quase terminando aqui. Mas teve alguns imprevistos, sabe? Já contratou outra empresa? Que boa piada. Não? Ok, tchau. O que aconteceu? Ele falou que eu perdi o deadline e ele não quer trabalhar mais comigo. Nem sabia que era um prazo tão rígido. Gringos. Desculpa. Olha, pessoal, é o seguinte. Rogério falou que ia entregar na quinta, mas para ele era mais ou menos uma sugestão.
mas o Sr. Smith tomou como uma promessa. Pra fazer farofa. Alô? Senhora Johnson, tudo bom? Aqui tudo ótimo. Tudo vai estar pronto para a terça. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, tchau. E aí, Rogério, você já tá aqui? Claro, 3:05. Pontual como sempre. Pra fazer farofa. Pra fazer farofa. Alô? Senhora Johnson. O produto? Claro, estamos terminando aqui. Falta muito pouco. Vai adorar. Hã? Claro, eu sei que falei que era para ontem, mas... é verdade, não avisei. Hã? Tchau. O que foi? Ela disse que sabe que nem sempre é possível cumprir deadlines, mas ela não entende porque eu não avisei e deixei o deadline passar. Peraí, você nem me avisa quando você vai perder um prazo? Hã? E aí é o ponto mais importante. Ninguém no mundo inteiro cumpre todos os prazos. Mas se está trabalhando com americanos, pode ter certeza que eles lembram do deadline e esperam que você lembre também. Na minha experiência, os clientes brasileiros fazem de tudo para enfatizar que um deadline é importante, mandando lembretes o tempo todo. Mas quando o cliente é americano, não vai ter lembrete, mas ainda assim eles vão cobrar. Se você não vai cumprir o prazo, avise bem antes, tipo um dia antes ou mais, nem no mesmo dia, nem depois. Digo, não você, mas alguns brasileiros. Pra fazer farofa. Alô? Oi, senhora Fitzpatrick. Precisa de quê? Alguns ajustes no software? Ok, eu acho que até amanhã de manhã eu consigo. Ótimo. Claro, senhora. Ok, como estão os filhos? Ótimo, tchau. Uau, vai ter que trabalhar muito hoje. Pra fazer farofa. Pra fazer farofa. Alô? E aí, Cauã, tudo bem? Quê? Não acredito! Estou lá! Ótimo! Abraço! O que foi? Olha, meu amigo Cauã está fazendo uma maratona de Game of Thrones daqui a meia hora. Vai durar até amanhã de manhã. Vai ser ótimo. Não posso perder! E a senhora Fitzpatrick? Rogério, estou curioso. Esse software seu faz o quê? É um sistema que se chama Pra Zoar. E para zoar com as pessoas? Não é para zoar, é pra zoar. Ajuda as empresas a organizar os prazos de cada departamento. E você usa seu próprio aplicativo? Eu sou autônomo, não preciso, eu lembro de tudo aqui. Agora eu preciso ir porque winter is coming. Eric, vou levar um bolo de brigadeiro que vendem aqui, mas estou sem dinheiro. Você me empresta $20? Valeu, cara. Te pago até sexta, tá? Ok, inscreva-se no canal e me segue no Instagram, seu amigo gringo, agora com Amigo Gringo Responde. E quem quer aulas particulares de inglês por Skype por R$23 por mês, e além disso, todos os benefícios do Amigo Gringo VIP Club, link aqui e na descrição. Obrigado ao English Central pela parceria. E agora sua aula de Nova Yorkês. Como confirmar se o que parece talvez ser um deadline gringo é sério mesmo? Pode perguntar, is this a strict deadline? É um prazo rígido? E como pedir um dia extra para cumprir um prazo?
Would it be possible to extend the deadline by 2 days? Seria possível estender o deadline por 2 dias? Oh, I'm really sorry about this, but we had an emergency come up with another client. Would it be possible to extend the deadline? Mentiroso.